O que garante de verdade a segurança e a eficácia de um medicamento que a gente consome? Pois é, por trás de cada comprimido, de cada frasco, existe uma arquitetura regulatória super complexa. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo para entender o sistema que protege a saúde de milhões de brasileiros em cada etapa da jornada do medicamento. Olha, essa frase resume basicamente tudo. A mudança de mentalidade é profunda. Sabe o que ela quer dizer? Que em vez de só testar um lote lá no final para ver se deu algum problema, as empresas agora têm que provar que seus processos são tão robustos que já previnem as falhas desde o comecinho. É a diferença entre remediar um erro e projetar um sistema onde o erro é, estatisticamente, quase impossível. O nosso roteiro de hoje vai nos levar desde o DNA regulatório do sistema, passando pelo coração da fabricação, pelas artérias da logística, até chegar no encontro final com o paciente. E no fim, a gente vai ter uma visão completa desse ecossistema e dos desafios, tanto teóricos quanto práticos, que vêm por aí. Para entender a força do sistema que a gente tem hoje, é fundamental olhar para trás, para sua origem. A estrutura atual não surgiu do nada, né? Ela é o resultado de um processo de evolução moldado por lições aprendidas e pela busca constante de alinhamento com o que há de melhor no mundo. Vamos parar para pensar um pouco. O que esse intervalo de quase 22 anos entre a primeira norma e a primeira grande modernização nos diz? Essa longa estagnação deixou o país um pouco para trás em relação aos avanços internacionais. Foi um déficit que só recentemente começou a ser corrigido e com uma velocidade impressionante, culminando na adesão ao PIX/PIS, que foi um passo, assim, crucial para inserir a indústria brasileira no cenário global. Então, esse sistema da qualidade farmacêutica não é só um manual de regras, é uma verdadeira filosofia de gestão. A pergunta que ele tenta responder não é: esse lote aqui passou no teste? A pergunta é: nós temos um sistema que garante com um alto grau de certeza que todos os lotes que a gente produzir serão seguros e eficazes? A proteção do paciente é o princípio que guia tudo e a medida final de sucesso. Agora, vamos para a espinha dorsal de todo o sistema: as boas práticas de fabricação, as famosas BPF. É aqui, no chão de fábrica, que a qualidade é, de fato, construída e incorporada ao produto. Qualquer fraqueza nesse ponto compromete, sem chance de conserto, toda a estrutura que vem depois. O que a gente vê aqui neste slide ilustra uma mudança de mentalidade que vai muito além da limpeza. É a abordagem do ciclo de vida. Essa visão, inspirada em guias internacionais, trata a validação não como uma foto, um evento único, mas como um filme, um processo dinâmico e contínuo. A ciência e a gestão de riscos se tornam os pilares, e não só o cumprimento de um checklist. E essa transição para a Pharma 4.0 não é só uma atualização de tecnologia, é uma reinvenção dos processos. A chegada de inteligência artificial, internet das coisas e a análise de Big Data criam um desafio gigantesco para os modelos de validação que a gente conhecia, que foram pensados para sistemas bem mais simples e lineares. E a resposta para esse desafio está em princípios que, olha, não dá para negociar. A integridade dos dados é a base de tudo. A trilha da auditoria não é só um registro, é a prova forense que pode ser vital para investigar um desvio de qualidade que afetou milhares de pacientes. E tem a regra de ouro: inativar, nunca excluir. Isso garante que a história do processo nunca jamais possa ser apagada ou alterada. Ok, agora a gente sai do ambiente super controlado da fábrica e entra no mundo, digamos, imprevisível da logística. A qualidade que foi construída com tanto cuidado agora enfrenta seus maiores testes: variações de temperatura, solavancos na estrada e a imensidão que é o Brasil. É aqui que as boas práticas de distribuição e armazenagem, as BPDA, se tornam a linha de frente da proteção do medicamento. Para a gente ter uma ideia do tamanho desse desafio, pensa nesse número: 1,5 bilhão de unidades. Isso é só uma parte do mercado total. Estamos falando de milhões de entregas por ano, cada uma sendo uma possível vulnerabilidade, atravessando um país continental com climas e infraestruturas totalmente diferentes. É um teste de fogo para qualquer sistema logístico. Dentro dessa complexidade toda, a diferença entre essas duas palavras é fundamental. Controlar é a ação preventiva, é o investimento em tecnologia para manter as condições ideais. Já monitorar é a verificação, a coleta de dados que prova que o controle funcionou. Um sem o outro não adianta. Um caminhão refrigerado sem monitoramento é só uma aposta na qualidade. E o monitoramento sem controle é só o registro de uma falha que já aconteceu. E para avaliar o impacto real dessas variações de temperatura, a ciência nos dá uma ferramenta muito mais sofisticada que um simples termômetro: a média cinética de temperatura, ou MKT.
Ela se baseia na equação de Arrhenius, que basicamente descreve como a degradação química acelera com o calor. A MKT calcula o estresse térmico total que o produto sofreu. Isso nos dá uma visão muito mais precisa do impacto na vida útil do medicamento, transformando um monte de dados de temperatura em um único número que mede o risco. Ok, a teoria é bem robusta, mas como esses riscos aparecem no dia a dia? Quais são os pontos mais críticos de toda essa cadeia logística? A realidade, às vezes, pode ser bem extrema. Esse depoimento aqui não é um caso hipotético, é um evento real que mostra um ponto crítico na gestão de riscos. A análise não pode se basear só no que é provável, tem que pensar também no que é possível. A exposição de um medicamento na pista de um aeroporto sob o sol, por exemplo, é um clássico pior cenário que exige controles absurdamente robustos. E com isso nós chegamos ao último e talvez o mais delicado elo dessa corrente, a farmácia. É o ponto onde o produto, depois de toda essa jornada complexa, encontra quem mais importa: o paciente. As boas práticas farmacêuticas, ou BPF-Farm, são um pouco diferentes das de fabricação. Enquanto a BPF foca na produção em massa de um produto padrão, a BPF-Farm lida com a interface final e individual com o paciente. A preocupação aqui vai além da integridade do produto. Ela engloba a qualidade do serviço farmacêutico, incluindo a orientação para o uso racional, que é um pilar da saúde pública. Toda essa exigência de documentação mostra a seriedade desse elo final. Cada procedimento, cada registro forma uma trilha de evidências da qualidade. E no centro de tudo isso está o farmacêutico. Ele não é só um vendedor, mas sim um gestor de risco final. O profissional que tem a responsabilidade legal e ética de garantir que a qualidade foi mantida até o momento da entrega para o paciente. Bom, para fechar, vamos juntar todas essas peças para avaliar o sistema como um todo e dar uma olhada nos desafios que já estão batendo na nossa porta. A grande lição aqui é irrefutável. A qualidade farmacêutica é sistêmica. Não adianta nada ter a melhor fábrica do mundo se a logística falhar. Não adianta ter a melhor logística se a farmácia armazenar o produto de forma errada. É como uma corrente, e a força dela é sempre a força do seu elo mais fraco. E o futuro, claro, apresenta desafios bem importantes. Uma pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, por exemplo, aponta duas barreiras críticas. Primeiro, a falta de profissionais com o conhecimento necessário para gerenciar essa nova complexidade. E segundo, a dificuldade das empresas em adaptar seus processos antigos às novas tecnologias da Farma 4.0. E isso nos leva à questão que vai definir o futuro da qualidade farmacêutica no Brasil. As novas regras, ao adotarem uma abordagem baseada em risco, transferem uma parte da responsabilidade do regulador para a indústria. Mas essa flexibilidade não é um cheque em branco, é um chamado à maturidade técnica. A grande pergunta que fica é: como o setor vai equilibrar essa nova responsabilidade com os enormes desafios de investimento e capacitação que a Farma 4.0 exige, garantindo que a segurança do paciente continue sendo a prioridade número 1. Esse é o debate que vai moldar a próxima década da indústria.